O jogo, verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria, e é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Chega mais nação, vamos reagir aqui agora a Sport Center e ESPN trazendo todos os detalhes pós-jogo de Atlético Mineiro e Flamengo 1-1. Flamengo que botou 5 pontos de diferença do Palmeiras, que perdeu para o Grêmio. Os créditos na descrição. Convido você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Compartilha também com seus amigos e familiares. Expresse suas opiniões nos comentários e também hype. Dito isso, vamos para o vídeo. Ações do Flamengo nessa partida contra o Atlético. 15 no total, 4 no alvo e 2 na trave. E 1-1 placar final. Vamos começar a girar os nossos repórteres. O Cícero Melo chegando também com as informações do Flamengo nessa quarta-feira. Tudo bem, seu Cícero? Seja bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Obrigado, bom dia para você também, dona Glaucia, um beijo. Um abraço nos companheiros Jailson, André Dom, que é o fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui em Vargem Grande, no CT do Flamengo, Ninho do Urubu, todo gradeado. E apesar do Flamengo ter chegado de madrugada, em voo fretado de Belo Horizonte, chegou 13h14 da manhã, neste momento os jogadores estão lá treinando, realizando o último treino antes da viagem para Lima, no Peru. É claro que quem jogou está fazendo apenas um trabalho de recuperação física. Quem não jogou está treinando normalmente. No jogo de ontem, o técnico Felipe Luiz optou por poupar vários jogadores. Vejam vocês que o Varela e o Alexandro estavam no banco de reservas, mas nem entraram devido ao gramado sintético, provavelmente lá da Arena MRV. Outros jogadores que estavam no banco, titulares, só entraram porque o Flamengo estava perdendo, entraram no segundo tempo. Volante Jorginho, meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha. Fora o Bruno Henrique, que também poderia começar jogando, mas poupado, ficou no banco e acabou entrando no lugar do Al-Wassian e fazendo um gol importante quase no finalzinho do jogo, aos 47 minutos do segundo tempo. E não viajaram para Belo Horizonte o Léo Ortiz, o Pedro e o Alan, todos se recuperando de lesões. Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Flamengo teria sido campeão ontem se tivesse feito mais um golzinho. Isso não aconteceu e a classificação aumentou. A diferença entre Flamengo e Palmeiras era de 4 pontos antes da rodada, antes dos jogos, agora é de 5 pontos. Flamengo tem 75 pontos ganhos, Palmeiras tem 70, faltando 2 rodadas. Flamengo joga na 37ª e penúltima rodada, dia 3 de dezembro, quarta-feira da semana que vem, no Maracanã contra o Ceará e depois na última rodada contra o Mirassol, lá domingo, dia 7 de dezembro, em Mirassol. O Flamengo será campeão com uma vitória simples diante do Ceará, ou se não for contra o Ceará, pode ser contra o Mirassol, ou até com 2 empates. Se empatar os 2 últimos jogos, o Flamengo será o campeão. Daqui a pouco, quando a gente voltar, vamos falar dos desfalques que o Flamengo vai ter para a grande final da Libertadores da América contra o Palmeiras, e já vou dar a possível, provável escalação do Flamengo para um jogo que vale um 4º título de Libertadores da América, seja para Flamengo ou para Palmeiras. Voltamos com você, Glaucia. Valeu, Cícero. Mais tarde a gente se fala, então, já trazendo tudo deste Flamengo, que agora pensa em decisão de Libertadores. Amigos, enquanto o Cícero passava a informação aqui, a gente até conversava, né, dessa logística do Flamengo, de volta, chega de madrugada, treina para depois viajar ainda, né? O Palmeiras seguiu direto de Porto Alegre, pensando talvez num desgaste. O Felipe Luiz foi fazendo ali a gestão do seu elenco também durante o jogo, mas colocou muitos dos seus principais jogadores. O que vocês pensam dessa logística mesmo, de viagem e de como o Felipe fez o balanço aí do elenco? A gente estava falando ontem, né, sobre isso. É loucura pensar nessa logística do Flamengo. Assim, o Felipe precisou botar a cavalaria, estava perdendo o jogo e sabia que era muito importante o empate para manter a vantagem, principalmente se a gente for lembrar que o último jogo do Flamengo é contra o Mirassol fora de casa e o Mirassol não perdeu em casa durante o Campeonato Brasileiro todo. Então, assim, a logística
É estranho, porque você pensa que o time chegou 3 horas da manhã e já está treinando, mas é o regenerativo, só que eu acho que é justamente para manter a tradição dos últimos anos. Todas as vezes que o Flamengo chegou na final da Libertadores, rolou o Aeroflá, muita festa lá no Rio, os torcedores que se desdobram para acompanhar o time, justamente porque, por ser final única, muitos torcedores são excluídos, né? Financeiramente falando, não tem a menor condição de ir para Lima. No caso, né, dessa temporada de Lima. Então, é onde o torcedor vai conseguir abraçar o clube, abraçar os jogadores. Então, acho que para manter a tradição, o time fez essa logística louca, mas para ter o abraço aí do torcedor nesse último contato. E até o Felipe Luiz foi questionado na coletiva em relação a isso depois, né? Você tem 2 cenários. Você teria um descanso um pouco maior, pensando no jogo de sábado, ou o outro você tem essa questão anímica. É ver o que é prioridade. E para mim, acho que o Flamengo mostra o quão é importante nesse contato. Acho importante o ponto que o Jailson toca também, porque a gente fala tanto de um futebol cada vez mais elitizado, e ainda mais numa final única você torna ainda mais inviável para muitas pessoas que acompanharam toda a trajetória do Flamengo ao longo do ano. Então acho legal também ter esse contato, ainda que não permita muitas pessoas irem à final acompanhar o jogo, mas que elas tenham esse contato com a torcida. Então acho que o Flamengo tem essa prioridade, esse momento tão especial. Acho que não faria nenhuma loucura para comprometer o preparo físico para uma final. Então, certamente é algo que dá para você contornar e ter esse contato, que é sempre muito bonito de ver essa torcida, o contato da torcida do Flamengo com o seu elenco no aeroporto tem virado uma tradição. Vamos fazer a primeira pausa do Melo, também trazendo mais informações, voltando ao nosso Sport Center com o Flamengo. Bem-vindo mais uma vez, seu Cícero. A movimentação já começou por aí, hein? É verdade. Beijo pra você, obrigado, Gláucia. Continuamos aqui no CT, na porta do CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, apenas fazendo uma retificação de uma informação que eu dei na primeira entrada. Como a Roberta Barroso informou, o Flamengo mudou um pouco a sua programação. Como chegou muito tarde, na madrugada de hoje, 3h14 da manhã, cancelaram o treinamento que ia ter às 10h30 da manhã. Os jogadores se reapresentam daqui a pouquinho, 12h30, vão almoçar e depois, então, a saída para o aeroporto às 2h da tarde. Em termos de movimentação, como você falou, a gente vê ao fundo aí, olha, é surpresa, muito pouca gente até agora. Claro que isso vai aumentar muito lá no aeroporto com a Roberta Barroso, mas no momento, um cálculo assim por alto, não tem muito mais do que 30 torcedores do Flamengo aqui na porta do CT Ninho do Urubu, 15 viaturas entre PM e Guarda Municipal. O Flamengo, com esse empate, agora aumentou para 5 pontos a diferença em relação ao Palmeiras. Faltam 2 jogos, o Flamengo será campeão com uma vitória simples na próxima quarta-feira contra o Ceará no Maracanã, ou com 2 empates, depois um empate contra o Mirassol na última rodada no interior paulista. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz falando ainda do resultado do jogo de ontem? O time fez um bom jogo. Verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria, e é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, com um erro nosso, eles fizeram um gol, e a partir daí tudo ficou muito mais difícil, né? Fizemos chances, e a bola, daqueles dias que a bola não quer entrar, o time vem fazendo um campeonato de uma forma impecável, na minha opinião. Claro que existem jogos ruins dentro de uma maratona de jogos, onde não temos descanso, mas aí eu tenho um elenco muito qualificado, um elenco muito forte, onde me permite fazer trocas e lutar por essas competições, né? Brigar por essas competições. Aí então, o técnico Felipe Luiz, que terá 2 desfalques importantes na decisão contra o Palmeiras sábado lá em Lima, no Peru. O atacante Pedro, todos sabem, além da contusão, né, da fratura no antebraço direito, ainda teve contusão muscular na coxa, tá fora, não joga mais essa temporada. E o Plata, que poderia jogar nessa mesma posição dele, já jogou muitas vezes de atacante, com um pouco mais de deslocamentos, né? Está suspenso, está fora do jogo. E aí a provável escalação no Flamengo ficaria assim: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Danilo ou Léo Ortiz. Eu acho que o Léo Ortiz está 7 jogos fora, sem ritmo de jogo, provavelmente vai começar o Danilo. O Léo Pereira e o Alexandro a defesa. O Varela e o Alexandro não jogaram ontem, foram poupados. Meio de campo com Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E na frente, uma dúvida ali, tem Luiz Araújo, Carrascal
que seriam desses dois, pode ser que um não jogue, aí entraria o Bruno Henrique no comando de ataque, e a dúvida maior, quem será o titular? Everton Cebolinha, que vem crescendo de produção ultimamente, dos últimos jogos, e Samuel Lino, que não vinha atuando bem, mas ontem talvez foi o atacante mais importante do Flamengo. Daqui, direto da porta do CT Ninho do Urubu em Vargem Grande, aquela ponte aérea de sempre aí para São Paulo. Beijo, Glaucio, um abraço nos companheiros e no Fã de Esporte. Beijão, Cícero. Obrigada, meu amigo. Boa sequência aí pra você, pra toda a nossa equipe, trazendo as informações do Flamengo. Olha os números do Bruno Henrique aí na tela pra gente. 1 gol, 2 finalizações, 1 no alvo, 5 ações na área rival e 3 duelos vencidos nesta partida contra o Galo. 1-1. Vamos com os principais lances, inclusive, desse jogo. Amigos, falávamos mais cedo, né, de um Flamengo que jogou bem. O próprio Felipe Luiz também fala depois na coletiva de um dia, uma noite em que a bola também não entrava muito, não colaborava, Dom, que fica mais essa sensação de que podia ter resolvido a parada ontem, ou o Felipe Luiz pode tirar muita coisa interessante aí desse jogo, pensando também na estratégia que ele armou para essa final de Libertadores, enfim, de como ele foi também ali fazendo a gestão do seu grupo ao longo do jogo. Eu acho que as duas coisas. Acho que você tem coisas que você pode levar pra final. A questão até, já que a gente tá mostrando o lance do Atlético, o gol no caso, da lateral direita, acho que fica clara a situação, acho que pro Varela ser titular. Você tem essa dupla, essa disputa entre Samuel Lino e Everton Cebolinha reacendida. Enfim, acho que você tem coisas que você vai levar do que aconteceram no jogo. E assim, acho que o roteiro fica um pouco aquela coisa que dava, muito pela derrota do Palmeiras e pelo que o Flamengo produziu. Você fala de 3, 4 grandes defesas do Everson, 2 bolas na trave. Talvez se o gol sair uns 5 minutinhos antes, a gente estaria falando hoje muito mais do Flamengo campeão brasileiro do que ainda de uma disputa aberta. Então acho que tem um pouco das duas coisas. Lógico, o Flamengo em caminho, o título está muito próximo, não está resolvido, mas seria uma surpresa gigantesca se não for o campeão brasileiro. Mas tem coisas sim que acho que você pode tirar assim para a final da Libertadores. E é impressionante como tem dúvidas mesmo, assim, não acho que não tem coisas tão claras. Mesmo quando o assunto técnico, por exemplo, o Léo Ortiz é indiscutível titular, mas 7 jogos sem jogar, de fato, é algo muito pesado para você considerar. Não acho que é uma escolha simples ali pro Felipe Luiz. Você tem a questão também dos lados do campo, com o Carrascal da direita com o Luiz Araújo, a questão do Everton Cebolinha e do Samuel Lino. Você pode até falar do meio de campo, acho que um pouco mais, uma disputa já um pouco diferente com o próprio Saúl, enfim. Acho que tem muitas dúvidas ali e acho que um jogo como esse também ajuda a contribuir pro Felipe Luiz enxergar situações pensando no duelo com o Palmeiras. E tem outra, pegando o gancho do que o Dom que tá falando em relação às dúvidas, né? Tem outra situação que a gente pode falar também, que é justamente assim, o fato do Carrascal, ele ter ido muito bem, por exemplo, contra o Racing, jogando aberto pelo lado esquerdo, lembra? Ainda sem o Cebolinha, né? E o Samuel Lino já, né, naquela questão um nível um pouco abaixo. E o Carrascal foi muito útil pelo lado esquerdo. E assim, eu fico pensando o que o Felipe Luiz vai pensar, né, naquele 11 inicial, o perfeito, o que pode ser o melhor para começar a partida, ou guardar algumas peças para justamente fazer a diferença no decorrer ali nas substituições. Por que eu tô falando isso? Que se a gente for parar para pensar assim rapidamente, o Carrascal pelo lado esquerdo, o Carrascal joga em todas. Ele pode jogar aberto pela esquerda, centralizado ele não vai jogar porque é o Arrascaeta, é óbvio, mas ele também pode jogar pelo lado direito. Ele também pode fazer a função de falso 9 ali, que é a função justamente que o Flamengo não tem. Por exemplo, o Pedro tá fora, o Plata tá suspenso, aí seria o Bruno Henrique. Aí eu fico pensando assim, né? O titular seria o Bruno Henrique, jogador decisivo e tal. Só que se o Flamengo precisar mudar a dinâmica do jogo, pode justamente não ter o Bruno Henrique para entrar e mudar essa dinâmica da bola aérea, principalmente. Então, aí o Luiz Araújo entra titular pelo lado direito, aí o Carrascal começaria pelo lado esquerdo. E aí o Samuel Lino e o Cebolinha ficariam... O Samuel Lino seria a terceira opção pelo lado esquerdo, já que a gente está falando de um momento que o Cebolinha está melhor do que ele pelo lado esquerdo. Então, assim, algumas dúvidas, porque tem muita configuração, né, que pode ser feita desse time do Flamengo para sábado. Enfim, a gente vai falando aqui durante a programação, né, durante a semana, mas já, assim, pegando como gancho que o Dom que disse,
eu também fico pensando, tem várias posições que a gente pode discutir das escolhas do Felipe Luiz para sábado. Será que ele também vai pensar um pouquinho no que o Abel deve propor para esse jogo, né? Porque ficou bem clara a estratégia do Abel, né? De segurar o seu time principal para esse jogo de sábado. Então, acho que já dá para até imaginar o que deve ser esse Palmeiras. Será que o Felipe Luiz também, pensando muito em cima disso, deve fazer a opção de ou segura para um segundo tempo, ou não, já entro com o que eu tenho como principal? Será que isso também passa pela cabeça dele? Provavelmente sim, porque assim, eu penso, o time do Abel Ferreira, né, ele geralmente usa a linha de três defensores, aí fica sempre a dúvida em relação ao lado direito. Quando ele precisou, ele botou o time todo para frente, né, botou o Alan pelo lado direito, que inclusive foi o nome do jogo para mim ali contra a LDU, jogou demais, tem jogado muito bem quando joga aberto, mas ele também usa às vezes o Alan para ser esse cara por dentro, para ter o drible também, junto com a dupla de ataque, que é indiscutível. Então assim, acho que o time do Palmeiras, tirando ali a dúvida entre, por exemplo, Felipe Anderson por dentro, Rafael Veiga, Maurício, enfim, acho que tem um pouco mais consolidado o Alan jogando aberto, a dupla de ataque, enfim, aí tem que ver os volantes, né? Porque novamente o Aníbal Moreno, que já tem essa discussão por parte da torcida do Palmeiras, ele vai e faz um pênalti bobo, novamente, então tem que ver como o Abel Ferreira vai pensar nessa questão dos volantes, que perdeu para mim, né, o ponto principal, que era o Lucas Evangelista. Então, assim, a estratégia como um todo do Palmeiras eu não vejo tanta mudança, mas eu fico na dúvida da questão do Flamengo por conta das ausências, né? A ausência do Pedro acho que pesa muito, a ausência do Plata acho que também pesa muito, e aí um momento que assim, eu penso muito na questão do segundo tempo, nas mudanças, dependendo de como tiver o jogo, né? Porque você falar do 11 ali do Flamengo, você vai falar, beleza, Arrasca por dentro, Luiz Araújo, aí tem lá as questões simples de dúvida do lado esquerdo, mas eu penso muito na questão do segundo tempo, na questão de poder mudar o jogo. E entrando ontem no decorrer do jogo, Bruno Henrique entrou e mudou, porque o Wallace também foi muito mal. Se a ideia do Felipe Luiz era dar, né, minutagem, mais ritmo de jogo, para justamente poder usar o Wallace no sábado, não sei se o garoto conseguiu convencer o Felipe Luiz, porque ele realmente não foi bem. E aí o Bruno Henrique entra e já dá outra questão de bola aérea para o time do Flamengo. Então, enfim, algumas dúvidas realmente para sábado. Já tem torcedor do Flamengo em Lima, a turma já na expectativa para essa decisão de sábado de Libertadores. E o Mendel Bidlovski, que também já está por lá, acompanhou com esses torcedores a partida do Campeonato Brasileiro ontem. Vamos ver como foi. Bom, essa é a festa da torcida do Flamengo aqui em Lima. Esse grupo de torcedores se reuniu aqui na cidade para acompanhar a partida contra o Atlético Mineiro. Claro, querendo comemorar o título do Campeonato Brasileiro com antecedência. Comemoraram a derrota do Palmeiras para o Grêmio e celebraram, claro, o gol do Bruno Henrique no finalzinho do jogo, o gol de empate do Flamengo contra o Atlético Mineiro. É um dia de comemoração. Eu queria o título hoje, mas é comemoração com esse empate no finalzinho, né? Não importa, só postergou o momento. Era pra ser no Maracanã e vai ser no Maracanã. Flamengo campeão quarta-feira. Título da Libertadores sábado, quarta-feira, Flamengo campeão do Brasileirão. Vamos! Quem quer falar com a gente aqui? Bom, essa festa aqui pelo empate no finalzinho. E sábado contra o Palmeiras, como que vai ser? É um empate com gostinho de vitória, né? É o Mengão! Somos uma nação! É o Flamengo! A torcida do Flamengo que já está em Lima, já vai fazendo festa, aquecendo para a decisão da Conmebol Libertadores. O Maracanã é nosso! Vai começar a festa! Jailson, quarta-feira, meio-dia 17, o Fera já tá sem já voz, acabou entendeu? a voz do Amizade quarta-feira. Aliás, acabou ontem à noite já, né? Porque o Mendel gravou com eles ontem à noite, então era o quê? Terça-feira à noite. 23h50, ele já estava sem voz. É isso aí, Nação Sport Center, trazendo todos os detalhes sobre o empate do Flamengo contra o Atlético Mineiro e também a cobertura no Aeroflá e a possível escalação de Felipe Luiz contra essa final, sábado, 18 horas, que pode aí ser o único tetra no Brasil, será o Flamengo.
Provável time titular. Existe uma grande dúvida, né? Se vai ser Cebolinha ou Samuel Lino. Eu vendo alguns vídeos e a imprensa e o pessoal falando, os torcedores do Flamengo, que ninguém mais aguenta Samuel Lino e Emerson Royal. Samuel Lino, que chegou com um staff muito grande, a contratação mais cara da história do Flamengo, e não vem dando resultado. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela. Acredito eu que vai ser Danilo. Léo Ortiz, por mais que tenha uma qualidade técnica, uma saída de bola muito melhor do que Danilo, 7 jogos sem jogar, tá sem ritmo. Danilo, pelo que tá vindo jogando, pelo que está jogando, tá vindo muito bem. Então ele vai manter Danilo, eu acredito. Não vai botar Léo Ortiz assim de última hora, depois de 7 jogos parados, acho muito difícil. Então ele vem com Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro. Dupla de volantes: Eric Pulgar, Jorginho, que joga demais, hein? Entrou também no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, deu outra dinâmica, deu outro estilo de jogo para o Flamengo. Na frente, Arrascaeta. Nas pontas, a dúvida: a Carrascal ou Luiz Araújo. Luiz Araújo saiu sentindo um pouco de dor. Eu acredito que ele entre com Carrascal. Na ponta esquerda, ele vai entrar com Cebolinha, porque ele deixou claro, ele trocou todo mundo, entrou com o time reserva praticamente contra o Atlético Mineiro, só Rossi e Léo Pereira. E Samuel Lino foi titular. Então deixou claro que nessa briga, Everton Cebolinha ganhou em cima de Samuel Lino. E como centroavante ali, como atacante, Bruno Henrique, que vai fazer história nesse sábado, eu tenho certeza disso. Vai fazer história. Esse é o provável time de Felipe Luiz no sábado contra o Palmeiras. E você, torcedor do Flamengo, o que é que você achou? O que é que você acha dessa escalação? O que é que você gostou do empate do Flamengo no finalzinho com gostinho de vitória? Próxima quarta-feira, 3 de dezembro, o Flamengo será campeão contra o Ceará. O Flamengo basta empatar contra o Ceará e contra o Mirassol. 2 pontos é o suficiente para ele ser campeão. Ou uma simples vitória contra o Ceará dentro do Maracanã lotado, o Flamengo será campeão. Dito isso, convido a você que é novo e assistiu esse vídeo até o final e não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e familiares, hype o vídeo, expresse suas opiniões aqui nos comentários, diga de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Saudações rubro-negras, abraço nação!